nós começamos aqui com essa notícia que, sim, sinceramente, fica difícil até de fazer algum comentário, mas a manchete é a seguinte: Tarcísio vai à convenção do PSD que oficializará a candidatura de Caiado à presidência. Seu Tarcísio, fica difícil ajudar o senhor assim com essa postura, porque no caso o seu candidato deveria ser o Flávio. O senhor não deveria estar indo no lançamento da candidatura do Caiado, junto com o Kassab. Tudo bem que a gente sabe que o senhor tem uma amizade pelo Kassab, mas o senhor está dizendo que deve fidelidade ao Bolsonaro. E o candidato do bolsonarismo é o Flávio Bolsonaro. Então seria interessante o senhor demonstrar apoio assim desse tipo para o Flávio Bolsonaro, não para a concorrência. Porque fica chato, né? A mesma coisa a Michele, fazendo cara de nojinho ainda. Olha a notícia que a Raquel Landim, do SBT, traz. Aliados tentam que Michele... Nossa, que ficou horrível aqui. Tentam fazer com que Michele grave vídeo com Flávio. A ideia é mostrar superação de divergência familiar e meta de vencer Lula, o que seria ótimo. Só que no caso a Michele, como filiada ao PL, ela deveria já estar apoiando o candidato do partido ao qual ela é filiada. Ela não precisaria ser convencida. Todo mundo que está afiliado no PL sabe que tem que apoiar o Flávio Bolsonaro. E aí ela fica fazendo essa carinha de nojinho aqui, ó. O gesto virá após as convenções nos estados, que serão agora, final de julho, início de agosto, quando se oficializam todos os candidatos. Aí serão candidatos do PL, principalmente no Ceará, que provocam o racha na família Bolsonaro. Também seria importante para manter a candidatura da ex-primeira-dama ao Senado pelo Distrito Federal, o que, na minha opinião, já está bem abalada a credibilidade da Michele, a intenção de voto da Michele no Distrito Federal depois da gravação desse vídeo. Então, se ela não apoiar, se ela continuar torcendo o nariz para Flávio Bolsonaro, na minha humilde opinião, ficará meio que impossível ela ser a candidata ao Senado. Pode falar para mim aí nos comentários qual que é a opinião de vocês. Então, segundo apurou a coluna da dona Raquel Landim, pessoas próximas da ex-primeira-dama já foram procuradas com a ideia, mas ainda não responderam. Tem coisas mais importantes para resolver, sei lá, dar banho no peixe. Michele agora deseja submergir. Agora ela tá cansadinha, não quer mais aparecer. Mas os seus aliados acreditam que no momento certo... O momento certo é quando? Depois que a eleição acabar? Só uma dúvida que ficou aqui. A situação vai se resolver porque Flávio é o único candidato do grupo. Assim esperamos. Só que, tipo, o momento certo já é desde o início, desde o ano passado, quando o Bolsonaro escreveu a carta falando: meu candidato será o Flávio. Este era o momento certo para todo mundo mostrar apoio. Pelo menos essa é a minha opinião. E vamos a Flávio Bolsonaro lutando pelos empresários brasileiros lá nos Estados Unidos, coisa que o governo do PT não quer fazer. E aí as notícias que saem, olha só a seleção que eu fiz para comentar aqui com vocês. Flávio Bolsonaro tenta, segundo o Globo, se desvencilhar do tarifaço de Trump em audiência nos Estados Unidos. Senador defendeu que o órgão do governo americano revogue as tarifas, alegando que o tema vem sendo usado politicamente por Lula. E no caso vem mesmo, né? É aquela história, os Estados Unidos, malvadão, querem acabar com a nossa soberania, sendo que a taxação é válida lá no território dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a soberania do Brasil. O Brasil pode aplicar a taxa que ele quiser, isso é a soberania do Brasil. Os Estados Unidos aplicam a taxa que eles quiserem lá no país deles, porque isso é a soberania deles, cada um no seu quadrado, cada um com a sua soberania. Mas eu acho interessante a Globo dizendo que o Flávio tenta se desvencilhar. Meu Deus do céu, o Flávio não tem culpa com relação à taxação. Ele não tem a caneta da presidência para fazer negociação. Trump foi claro desde o primeiro momento, está em jogo Big Tech, liberdade de expressão, né? Aquelas multas absurdas do Alexandre de Moraes, que isso atrapalha os empresários americanos, ele não quer mais que isso aconteça. Ainda tem outros interesses comerciais, principalmente etanol,
carnes, outros produtos aí que, claro, o pessoal lá dos Estados Unidos que trabalha, que produz nessa área, não quer a concorrência do Brasil e poderia ser negociado de outra forma, mas o Lula não quer negociar, ele quer pintar Estados Unidos como malvadão para ter aquela famosa narrativa revolucionária do nós contra eles, a ameaça externa, para ele ter alguma coisa para falar na eleição, porque se for falar do governo dele é só escândalo e desgraça. Mas vamos adiante aqui com o assunto do Flávio, ainda já vou para a desgraça do Lula. Flávio Bolsonaro pode dificultar a negociação entre Brasil e Estados Unidos sobre tarifas. Quem disse? O professor da FGV, o empoderado professor da FGV. O Marco Antônio Teixeira afirma que a negociação deve permanecer no campo diplomático e avalia que a atuação de aliados de Bolsonaro pode criar obstáculos. Então, assim, só para eu entender. O Flávio Bolsonaro indo até os Estados Unidos e pedindo para o governo não aplicar as taxas, mostrando motivos, coisas que podem ser negociadas, atrapalha. O que ajuda é o Lula se escondendo embaixo da cama para não atender a nenhum tipo de negociação que os Estados Unidos estão propondo. E olha que eu nem estou falando que os Estados Unidos propõem coisas que são benéficas para o Brasil. Obviamente o interesse deles é defender os Estados Unidos. Mas tem aquela negociação, eu cedo aqui, vocês cedem ali, vamos ver, né? Não, o Lula não quer fazer nem isso, mas quem está prejudicando é o Flávio Bolsonaro. Sim, tem que ser um idiota para acreditar nesse especialista aqui da FGV. Essa aqui eu achei interessante também, que saiu na Veja, ó. O sinal que acendeu o alerta do Planalto há dias do prazo final do tarifaço do governo Trump. Lembrando que o tarifaço, essa é a última etapa, né, essa audiência, e o tarifaço, se houver, entrará em vigor a partir aí do dia 15 de julho, tá bem próximo, já na semana que vem. O governo vem em passe com os Estados Unidos contaminado pela política. Porque o Lula não faz política, né? Só o governo dos Estados Unidos. E mantém negociações até a decisão final sobre tarifas. Qual que é a negociação? Ele escondido embaixo da cama. Então, aí aqui há poucos dias do prazo final para a decisão dos Estados Unidos sobre um tarifaço de 25%, que vai prejudicar, sim, os empresários brasileiros, os exportadores. Contra produtos brasileiros, o governo Lula avalia que as expectativas em relação às negociações para reverter a medida com Washington são baixas. Porque eles não querem atender nenhum dos pedidos, não querem negociar, eles não querem nada, eles querem a taxação. Segundo uma fonte do Planalto, o impasse decorre da má vontade deles em negociar, a má vontade é dos Estados Unidos, que desde o início chamou o Lula, inclusive eles pregaram aquela imagem, né? Oh, olha só como eles estão se dando bem, o Trump elogiou o Lula, que o Lula é maravilhoso, lindo, tem uns olhos verdes maravilhosos, e a gente vai negociar. Colocou na mesa, ó, terras raras, Big Tech, tem etanol, carne, diversas outras coisas, entre elas também tá a história do Pix ali encruada, mas quem tá com dificuldade de negociar é os Estados Unidos, não o Lula, que simplesmente não propõe nada, a não ser proteger ali o Comando Vermelho, o PCC da nomeação como narcoterroristas, né? Ainda assim, o governo não pretende interromper as tratativas. Continuamos a dialogar, bem à distância, no caso. E aqui o Metrópolis diz, né? Saiba por que o Lula não vai aos Estados Unidos para a audiência do tarifaço. Simples, porque ele quer o tarifaço. A próxima pergunta. Não, vamos dar uma lidinha aqui. Por outro lado, empresários, associações e Flávio Bolsonaro participam de audiência que discute sugestão de tarifa no Brasil. Olha a desculpa que eles deram. Fala aqui das tarifas de 25%. A sessão aberta à sociedade civil tem associações e empresas inscritas para discursar, mas não conta com a presença do governo. Na justificativa, interlocutores do cachaceiro avaliam não ver sentido no governo, que tem um canal de diálogo direto com a gestão Donald Trump para tratar sobre as tarifas, discursarem uma audiência destinada à sociedade civil. E peraí, só um pouquinho, deixa eu ver se eu estou entendendo. O PT está dizendo que a sociedade civil não é importante?
Não é eles que ficam falando da sociedade civil. Assim, humilde opinião. Se realmente eles estivessem interessados em acabar com essa taxação, eles tentariam por todos os meios e não ficariam com essa desculpinha safada aqui. E ainda diz assim, ó, que não é o canal correto. Ai, não é o canal correto. Meu querido, tem que tentar por todos os meios, porque está cada vez mais claro que se houver taxação, a culpa vai ser do governo Lula, que não fez nada para barrar essas taxas. E não pensem vocês, pessoal, que somente é a direita contra. Tem sim gente inscrita, embora seja minoria, para falar a favor da taxação. E o Metrópolis traz essa informação para gente. Ó, a audiência sobre o tarifaço tem 13 inscritos, 13 querem a taxação. É só um número aleatório. A favor das taxas. A sessão é aberta para empresários e membros da sociedade civil. Acontece hoje, dia 6 de julho, a audiência... dia 6 não, dia 7. É hoje, dia 7 de julho, tá, pessoal? A audiência já conta com 84 pessoas inscritas. Das 84, 13, o número do PT, vão defender a taxação. E quem são? São os empresários norte-americanos daqueles setores que eu falei, ó. Tem aqui inteligência artificial, tem pecuaristas que, obviamente, têm interesse na taxação porque não querem a concorrência entrando, galera da siderúrgica, setor de petróleo e gás, etanol, algumas de etanol, produção de açúcar, etc. Então, das 84 pessoas inscritas, 13, o número do PT, vão ser a favor das taxas. E por que o governo do Lula não está preocupado com isso? Porque ele está preocupado em investigar outras coisas, como, por exemplo, a calúnia contra o Lula. Oh, meu Deus. E a PGR pediu que o Flávio Bolsonaro, pré-candidato da direita, seja ouvido pela Polícia Federal. Não tem nada a ver com política, não. Totalmente técnica essa decisão, ó. Segundo Paulo Gonet, o senador deve ser ouvido antes da manifestação final da PGR sobre a investigação por suposta calúnia contra Lula. Eles deram ao Flávio acesso a todo o processo, a todas as provas. Eu pergunto se porque ultimamente tem sido muito comum dar o acesso a tudo a quem está sendo acusado. E lembrando aqui que a grande calúnia é associar o Lula ao Maduro, coisa que o próprio Lula fez logo que ele assume. Ele traz o Maduro, fala muito bem. Aí agora, como o Maduro está preso nos Estados Unidos como narcoterrorista, um ditador que ele é, aí agora não pode mais falar de novo uma coisa que é verdade, que o Lula e o Maduro são aliados políticos, e não é nem amigos, é aliados, comparsas eles são, eles atuam juntos, sempre atuaram juntos. Também está preocupado em monitorar ofensas de pessoas comuns, ó. Monitorar ofensas a Lula vira missão da PF em viagens. Inquéritos abertos por crime contra a honra do presidente dobraram em relação à gestão Bolsonaro. Mas o ditador era o Bolsonaro. Quem usa a Polícia Federal para monitorar, quem chama o Lula de ladrão, quem faz protesto contra o Lula e abrir inquérito é o Lula. Mas o ditador é o Bolsonaro. Tá bom, tá todo mundo vendo. Agora aqui começam os novos escândalos do sapo cachaceiro, e esse daqui, na minha opinião, é bem grave porque envolve um ministro do Lula, Wellington Dias, que também é coordenador de campanha dele. É ministro e coordenador de campanha, uma pessoa muito próxima de Lula. E o Ministério Público Federal apresenta 2 denúncias contra a esposa do coordenador. Daqui a pouco vai dizer que a esposa não era dele, como é que vai ser? Conselheira do Tribunal de Contas, e assim, ó, de novo, né? Algo tem que ser feito na legislação para que as esposas dos políticos não possam ser conselheiras do Tribunal de Contas, porque fica meio esquisito a esposa fiscalizando o marido. Negócio esquisitíssimo. A Rejane Dias é denunciada por contratos superfaturados, olha só, vindo da esquerda, quem poderia imaginar, e desvio de recursos públicos. Nossa, nunca imaginei. Então, o Ministério Público Federal apresentou a denúncia, né, contra Rejane Ribeiro Souza, que é a esposa do seu Wellington Dias, que não é apenas o coordenador, ele também é ministro do Lula. Então, conforme mostrou a Veja há pouco tempo atrás, dezembro de 2023, a Rejane é acusada de corrupção em função de superfaturamento de contratos, a fiscal do Tribunal de Contas, superfaturamento de contratos, desvios ocorridos no período em que ela ocupou o cargo de secretária de Educação do Estado,
que já é esquisitíssimo também a esposa sendo a secretária de Educação entre 2015 e 2018, período em que o marido governou o Piauí. Então, o marido era o governador e a esposa era a secretária de Educação. E aí, depois ela virou a fiscal das contas. Segundo a investigação, os pregões fraudulentos podem ter ocasionado desvios que ultrapassam 50 milhões de reais, roubados do povo brasileiro. E aqui, assim, eu trouxe essa notícia que é um desdobramento do escândalo Master e que vai para cima dos funcionários do BRB, no caso, os funcionários públicos que adoram fazer o L. Então, às vezes, assim, eu fico triste porque tem gente ali que não merecia, isso é uma coisa muito triste, a pessoa ser roubada, mas talvez na dor eles aprendam o que significa a esquerda. Relatório da Economia do Distrito Federal sobre o empréstimo para salvar o BRB fala em congelamento salarial. Então, para compensar o rombo que o Master causou nessa dobradinha aí com o BRB, quem vai pagar são os funcionários, que terão seus salários congelados. Imagina isso em uma época onde os preços não param de subir no mercado. Infelizmente, talvez assim com a dor eles aprendam que fazer o L é ruim. É muito ruim para eles. Ainda sobre o Banco Master. De Ciro Nogueira a Jacques Wagner, alvos tentam rotular caso Master de nova Lava Jato. A estratégia política ia acender o alerta no gabinete do ministro André Mendonça, relator da apuração do Supremo Tribunal Federal. O que eles estão tentando fazer? Dar o mesmo destino da Lava Jato, jogar no lixo. Só que isso pode ser um tiro no pé, porque assim, por mais que eles tentem, o povo brasileiro gostou de ver a Lava Jato prendendo o Lula, indo atrás. A gente sabe, né, que infelizmente tudo que aconteceu depois disso, mas na época, inclusive, a Polícia Federal era aplaudida nas ruas. Então talvez isso aqui seja um baita de um tiro no pé, porque vai associar ainda mais aos casos de corrupção que aconteceram na época da Lava Jato, estão na memória do brasileiro e existiram. Por mais que eles queiram dizer que foi uma perseguição, a gente sabe que na verdade foi corrupção. E aqui tá essa guerra interna gostosa dentro do judiciário, que eu quero mais é que eles briguem muito. Moraes, Dino, Zanin e Gilmar dão 48 horas para tribunais explicarem os supersalários e ameaçam afastar os presidentes do TJ. Briguem muito. Ministros do STF determinaram o envio das folhas de pagamento após notícia de possível descumprimento de decisão da Corte sobre penduricários. Quero que o STF compre briga dentro do judiciário, fora do país, com todo mundo. Quanto mais brigas eles estiverem travando, mais difícil ficará a situação deles. E eu torço para que em 2027 a gente consiga aí um Senado mais conservador, que fará o seu papel de contrapeso aos abusos que acontecem no judiciário. E por falar em judiciário, essa notícia aqui também é outro escândalo. E olha só que interessante. A ministra do Superior Tribunal Militar, que casualmente vai julgar o Bolsonaro na perda da patente, e que foi nomeada por Lula, e que no caso também é feminista, recebeu a bagatela de R$700 mil de uma empresa fantasma. Mas vai vendo as ligações, ó. O escritório da ministra Verônica Sterman recebeu o dinheiro quando ela era ainda advogada. Não tem nada a ver com ela como ministra, são duas pessoas diferentes, tá bom? E que empresa é essa? Então, é uma empresa, o escritório dela recebeu 700 mil no final de 2024, de uma empresa cujo dono oficial confessou ser apenas um laranja. Olha que beleza a nossa ministra do STM. A revelação da reportagem é da Andresa Matais, do Metrópolis, e se baseia num bombástico depoimento à Polícia Civil e em relatórios de inteligência financeira do COAF. O depoimento foi de Erickson Azevedo, brasileiro de 50 anos, endividado, morador do Jaçanã, Zona Norte. Ele vive da confecção de pipas e da venda de rifas, com uma renda mensal de cerca de R$1.000 e pagou 700 mil para ministra, que no caso era advogado. E ainda tem mais, ó, ele admitiu que em janeiro de 2025 ele vendeu os seus dados pessoais por R$5.000 para a empresa ACX ITC Serviços de Tecnologia. Muito interessante. Casualmente, essa empresa declara um capital superior a 100 milhões, integra a rede de mais de 40 empresas ligadas a quem? Ao careca do INSS. E a quem mais? Ligações, inclusive, aqui, ó, com o PCC. Tudo juntinho.
tudo juntinho, mas não tem nada a ver por aqui. E para fechar este vídeo, meu recado aí para os meus conterrâneos gaúchos, saiu uma pesquisa que me deixou muito animada e mostra o Zuco à frente da Juliana Brizola no Rio Grande do Sul em cenários no primeiro e segundo turno. Tomara que a gente consiga tirar o Rio Grande do Sul da mão da esquerda. E aí aqui tem os cenários da pesquisa, mostrando que o Zuco teria no primeiro turno 39%, em segundo ficaria a Juliana Brizola com 20% e em terceiro o preposto do seu Dudu Lactose, que é o Gabriel Souza, com 6%. Nas simulações de segundo turno, o Zuco ganharia com 42,8% contra 27,2%, um segundo turno entre Zuco e Juliana Brizola. Entre Zuco e Gabriel Souza seria ainda mais acachapante a vitória, 42,8% contra 20,8% do Gabriel Souza. E entre a esquerda e a mais ou menos esquerda, quem ganha é o mais esquerdista, que é a Juliana Brizola, com 33,7%. Também saiu a pesquisa ao Senado, que mostra Marcel Van Hatten com 26%, e agora o dado que me preocupa: Manuela Dávila em segundo lugar com 11%, Germano Rigoto, gente, com 10%, e o candidato da direita, o Sanderson, com 7,8%. Então, se você, gaúcho, está interessado em botar a sua força para trabalhar nessa eleição, para que a gente faça um Senado conservador, uma Câmara conservadora, para que a gente consiga eleger mais conservadores, entra no meu grupo de WhatsApp, na minha comunidade. O link é o primeiro aqui embaixo. Clica, entra lá e vamos juntos nessa missão de endireitar o Rio Grande do Sul e o Brasil. Agora fala para mim aqui nos comentários o que vocês acharam disso tudo, da Michelle fazendo beicinho, do Tarcísio no evento do Caiado, os novos escândalos do Lula e o Flávio Bolsonaro defendendo os empresários brasileiros nos Estados Unidos. Fala para mim que eu quero saber, e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.